Olá, boa tarde, meus amigos e minhas amigas do segundo ano, e aqueles também da dependência de Física 2, por que não? Né? Estamos aqui novamente para mais um vídeo de Física 2, e agora sim, nós vamos mudar bastante de assunto, né? Já falamos muito de calor, né? Esse ano aí, energia, trabalho, agora nós vamos falar de ótica, né? A ótica, que é o estudo do comportamento da luz, né? A luz que é esse ente, né, essa coisa que nós vamos tratar agora, podemos chamar de ondas, enfim, tem várias coisas que a gente pode relacionar com a luz, tem várias formas de definir a luz, e ela é responsável pela visão, né, esse órgão tão importante nosso. Ela é responsável por formação de imagens tão bonitas, né, como essas que vocês estão vendo aqui. Ela é importante como espelho, né? Como um espelho retrovisor, por exemplo, no veículo, é até importante, numa fibra ótica, num prisma e na nossa visão, né? Que sem a luz a nossa visão simplesmente não existiria. Ok? E esse primeiro capítulo, que é o capítulo 5 do nosso livro, é o capítulo sobre reflexão da luz. Haverá ainda o capítulo 6 sobre a refração da luz. Ok? Muito bem. Vamos começar, então, discutindo a questão das fontes da luz. Da onde que a luz vem? A gente tem dois tipos de fonte, as primárias e secundárias. As fontes primárias são aquelas que emitem a luz própria, ou seja, produzem a própria luz. O exemplo mais importante para a gente, o Sol, né? Essa bola de fogo que nos ilumina aí. Mas também a gente tem lâmpadas, se estiverem acesas, evidentemente, chamas, né, o fogo, né, chama de uma vela, chama de uma fogueira. Corpos quentes, em geral, emitem luz, tá? Corpos muito quentes emitem luz visível, ok? Então, quando a gente tem um alto forno, por exemplo, ferro aquecido a altíssimas temperaturas, ele brilha, certo? Ele se torna incandescente. Aí ele é uma fonte primária de luz. Agora, as fontes secundárias de luz são aquelas que não produzem a própria luz, elas refletem a luz de outro corpo, né? Então, no caso, a Lua, por exemplo, né, ela brilha devido à luz do Sol, né? Por isso que ela varia o seu aspecto, as suas fases, né, de acordo com a posição do Sol e da Terra em relação a ela, né? Se ela gerasse a sua própria luz, a gente sempre a veria do mesmo modo, como vê o Sol sempre do mesmo modo também. Além disso, os planetas, né, também são fontes secundárias, o nosso planeta, os outros planetas, a gente consegue enxergar Marte, né, Vênus, Júpiter, porque eles refletem a luz do Sol, né? Os espelhos refletem a luz do ambiente, refletem a nossa luz, que já foi refletida de outra fonte, os metais, né, a maioria dos objetos, em geral, né, são fontes de luz secundárias, não geram a sua própria luz. Ok? Muito bem, sabemos de onde ela vem e como ela vai, né? E como ela vem e como ela vai. Aí a gente vai tratar, então, o princípio mais importante da propagação, que é o princípio da propagação retilínea da luz. O que quer dizer isso? Em outras palavras, quer dizer que a luz anda em linha reta. A luz caminha ao longo do espaço em linha reta. Então, uma experiência interessante, se você tem 3 papéis, né, com furo no meio, e colocar para ver a chama de uma vela, por exemplo, você só vai enxergar a chama da vela se os 3 furos estiverem alinhados, né? Se um estiver fora do lugar, você não enxerga. Porque a luz dela propaga em linha reta. Só vai chegar no seu olho se estiver na mesma reta do seu olho, tá? Isso prova a propagação retilínea da luz. Ok? Mas isso só acontece em meios homogêneos e transparentes. O que é o meio homogêneo? Homogêneo é aquele que tem todas as características iguais, né, em todos os pontos, mesma densidade e tal. E meio transparente é justamente o que permite a passagem de luz. O contrário de transparente é opaco.
Uma parede é opaca, ela não deixa a luz passar, ok? Uma parede de tijolos, né? Lógico, a parede de vidro vai deixar, né? Mas uma parede de tijolos não deixaria, é opaco. Transparente é igual o vidro, né? O vidro deixa a luz passar através dele. Ok? Então, apenas em meios transparentes e homogêneos, a luz propaga em linha reta. Bom, e isso tem uma consequência muito importante, que é a formação de sombras, ou seja, de regiões que não recebem a luz, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma fonte de luz, aqui tem um objeto opaco, ou seja, que a luz não consegue atravessá-lo. Bom, e aqui tem um anteparo, né, que recebe a luz. A fonte ela é pequenininha, então ela é fonte pontiforme, quer dizer, forma pequena, dimensões desprezíveis, objeto opaco anteparo. A luz vai vir, vai bater no objeto, ela consegue passar por cima do objeto e por baixo, mas através do objeto ela não consegue porque ele é opaco. Então, atrás do objeto vai ser formada uma sombra, que é onde a luz não consegue chegar. Isso só acontece porque a luz propaga em linha reta. Se ela fizesse curvas, ela daria a volta e chegaria aqui. Mas como ela propaga em linha reta, ela forma, então, essa sombra onde a luz não chega, a gente tem uma sombra. Se a sua fonte é uma fonte extensa, ou seja, uma fonte comprida, ela forma uma penumbra. O que é uma penumbra? Uma penumbra é a região parcialmente iluminada. Ela forma parte luz e parte sombra. Veja, aqui primeiramente, então, eu tenho a região da sombra, né? Que não recebe luz de forma alguma, porque o raio passa por cima e por baixo. Aqui é a região da sombra. Mas um raio de cima pode atingir aqui a parte de baixo, né? Um raio de baixo pode atingir a parte de cima. Então, quer dizer, o objeto bloqueia parte dos raios de luz numa determinada região, mas de outra região não. Então, quer dizer, aqui, essa região aqui em cima, ela recebe luz diretamente da parte de cima da fonte, mas não recebe da parte de baixo. Então, só uma parte da luz chega aqui, a gente vai ter penumbra, que é meio que uma combinação entre sombra e luz, tá? Então, só tem pouca luz, não tem 100% de luz, mas também não é 0%, não é sombra, tá? É uma região meio sombreada, penumbra, ok? Bom, uma consequência disso tudo são os eclipses, né? O eclipse do Sol, por exemplo, é quando a gente tem a Lua se colocando entre o Sol e a Terra, né? Lógico que esse desenho está totalmente fora de escala, tá, gente? O Sol é muito maior do que a Terra, né? Mas é só para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Então, a gente tem essa região aqui que não vai receber luz nenhuma, porque é a região que está exatamente na reta dos dois. Então, aqui vai ficar na sombra, vai provocar o que a gente chama, essa região 1 aqui, de eclipse total do Sol, quer dizer, quem estiver nessa regiãozinha aqui, o dia vira noite, ok? E da mesma forma que a gente viu lá no outro exemplo, vai ter duas regiões aqui que recebem penumbra, regiões 2 e 3. Nessa região de penumbra, vai acontecer um eclipse parcial, quer dizer, o dia vai dar uma escurecida um pouco, mas não vai ficar igual à noite, totalmente escuro. Aqui no meio, na região 1, fica totalmente escuro, tá? O dia vira noite. Bom, e a gente também tem o eclipse lunar. O eclipse lunar é quando a Lua entra aqui, ó, na região de sombra da Terra, ou umbra. Umbra e sombra é a mesma coisa, tá, gente? Então, aqui, quando ela passa dentro dessa regiãozinha aqui, ó, a gente não consegue vê-la e a gente tem, então, um eclipse lunar, quer dizer, a Lua está sendo escondida pela sombra da Terra, ok? Ela também passa na penumbra da Terra, então a gente tem um eclipse penumbral, tá? Mas o eclipse mesmo, que dá para ver mesmo, é na umbra. O eclipse penumbral, ele
altera muito pouco a quantidade de luz que chega na Lua, praticamente imperceptível a olho nu. Ok? Então, são todas consequências da propagação retilínea da luz. Bacana? Muito bem, agora nós vamos falar da reflexão da luz. Conhecem o Narciso? Já ouviram falar de uma pessoa narcisista? Esse é o Narciso da mitologia, né? Mitologia grega. Ele está aqui porque ele está observando o reflexo dele, a imagem dele formada na água, né? E agora nós vamos discutir por que isso acontece, já que nós vamos discutir a reflexão da luz. Bom, tem dois tipos de reflexão da luz, vou tratar cada um deles aqui. Primeiramente, a reflexão regular ou especular, que é essa que está ilustrada aqui ao lado. O que acontece quando você tem uma superfície aqui, ó, lisa, recebendo a luz, uma superfície polida, tipo como se tivesse um metal bem lisinho, bem polido, né? Ou um vidro bem liso, um espelho, por isso especular, tá, gente? Especular é porque acontece com espelho. Aí você tem raios de luz paralelos chegando, refletindo e saindo também paralelos, né? A gente tem um feixe de luz refletido bem definido, ok? Então, isso aqui é a reflexão regular. Então, a gente tem aqui ó, um feixe incidente, que é o conjunto de raios de luz incidente, e o feixe refletido após a luz bater, então, né, colidir, se é que a gente pode dizer assim, com a superfície, né, o bate e volta, como diz o Pachecão. Bom, diferente disso, né, a gente tem a reflexão irregular, reflexão difusa, também conhecida como difusão, quando a superfície é irregular. Veja como é que essa superfície aqui é toda rugosa, né, porosa, enfim. Aí o feixe de luz não é bem definido, né? O refletido não é bem definido. O incidente até é bonitinho, chega os raios paralelos, igual antes, mas um refletido vai um raio para cada lado, né? Então, olha como é que é um espalhamento dos raios em todas as direções. Isso vai acontecer em todos, a grande maioria dos objetos, isso acontece, tá? A gente, inclusive, nós somos rugosos, né? Nós somos uns mais rugosos do que outros, né? A idade aumenta a nossa rugosidade, principalmente, né? Mas, enfim, todos nós temos saliências, então nós espalhamos a luz em todas as direções, e isso vai fazer com que quem está perto da gente enxergue em qualquer posição ao nosso redor, consiga nos enxergar, ok? Porque nós somos rugosos. Se nós fôssemos polidos, né, só seríamos vistos numa determinada posição. Ok? Deu para entender a diferença? Muito bem, agora vamos falar das leis da reflexão. E quando eu falo da reflexão, se aplica tanto a regular, a especular, né, quanto a irregular, a difusa, ok? Vale para ambas as situações. E vale também se a superfície for plana ou se ela for esférica, por exemplo, que a gente vai discutir isso mais à frente. Tá? Bom, primeira lei me diz o seguinte, o raio incidente, que é esse que está chegando aqui na superfície, e o raio anormal, que é essa reta aqui, ó, é uma reta imaginária que a gente traça perpendicular à superfície, tá? E o raio refletido, que é o que está saindo da superfície, estão no mesmo plano. Isso fica mais claro aqui na figurinha de baixo, né? Onde você tem aqui, ó, um plano, que está em cinza aqui, né? Um plano onde você vê o raio incidindo, refletindo, e é normal aqui, ó, essa reta preta é normal. Está todo mundo no mesmo plano, na mesma superfície. Essa é a primeira lei da reflexão. A segunda lei, ela fala aqui dos ângulos. Do ângulo de incidência, que é do raio incidente com a normal, tá? Não é com a superfície, não. Com a normal, que é esse ângulo I aqui. E do ângulo de reflexão,
que é do raio refletido com a normal, que é esse ângulo aqui. Esses dois ângulos são sempre iguais. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, a gente vai ter muitos probleminhas aí que vão olhar um pouco essa questão da geometria, por exemplo, e tal, identificar ângulo. Então, vocês têm que lembrar que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Bom, vou fazer um exemplo para tornar isso mais claro, e é uma situação muito comum, mas que gera confusão, que é o seguinte, então a pessoa está aqui, ó, tem um espelho embaixo e ela joga a luz, né? Essa luz vai refletir no espelho e vai voltar, ok? Aí, qual que é o ângulo de incidência, primeiramente? O ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente, que é esse que está chegando aqui, e a normal. Cadê a normal? A normal está aqui, ó. É só você traçar uma reta perpendicular à superfície. Então, tem que formar 90 graus aqui, ok? 90 graus, e aí você tem a reta normal. Ora, mas o raio incidente não ficou em cima da reta normal? Então, qual que é o ângulo entre os dois? Zero, né? Um está em cima do outro, tá? Quando duas retas coincidem, não há ângulo entre elas, né? O ângulo é zero. Então, o ângulo de incidência é zero. E o ângulo de reflexão? Ora, se o ângulo de incidência é zero, reflexão também é, porque eles são iguais, lembra? E aonde que a gente vai ter o feixe de luz refletida? Onde que você vai ter a luz refletida? Pelo mesmo caminho de incidência. Porque o ângulo também é zero com a normal, só é zero com a normal se estiver em cima dela. Então, você vai ter o raio refletido aqui em cima da normal e em cima também do raio incidente. Ok? Claro que é só um exemplo, tá, gente? O ângulo de incidência pode ser qualquer valor entre 0 e 90 graus, tá? E aí, o mesmo valor do ângulo de incidência, você vai ter o ângulo de reflexão também. Muito bem, e aí chegamos a uma aplicação muito interessante, muito importante, que ninguém pode falar que não precisa dela, né? Que não usa porque usa, né? Dificilmente uma pessoa sai de casa sem olhar um espelho, né? Como que tá a cara, né? Como que tá a roupa, o cabelo, enfim. O espelho plano, né? A superfície plana que forma uma imagem, né? E vai refletir, então, especularmente a luz. Então, aqui embaixo, essa figura mostra um objeto luminoso, um ponto, né? Um ponto luminoso aqui, que é o ponto O, e a gente vê vários raios de luz saindo dele, batendo no espelho. A gente vai perceber que esse feixe, ele diverge, os raios se espalham, se separam, tá? E depois de bater no espelho, eles se divergem mais ainda. Então, eles estão se espalhando, tá? Alguns vão chegar no olho do observador, e aí ele vai conseguir enxergar. Mas veja bem, o feixe diverge, mas se a gente pega aqui os prolongamentos, que são essas retas pontilhadas aqui, ó, a partir dos raios refletidos, é meio que continuando eles aqui, ó, todos os prolongamentos dos raios refletidos, eles estão se cruzando nesse ponto I aqui, que é o ponto imagem, e nesse caso é uma imagem virtual. A imagem virtual, ela é formada no fundo do espelho, atrás do espelho. Olha essa figura aqui, né? Olha como é que a imagem, você imagina que ela está lá atrás, né? Você acredita que ela está atrás do espelho, né? Na verdade, se você pôr a cara atrás do espelho, você vai ver que a imagem não está lá, né? Mas para a nossa visão, né? A ilusão que a gente tem é que você tem uma imagem lá atrás. É esse I aqui, ó. Tá? Essa imagem virtual atrás do espelho. Isso acontece por causa do efeito que a luz faz sobre o nosso cérebro. A gente só enxerga em linha reta, essa que é a questão. Então, quando a luz chega aqui no olho da pessoa, a pessoa imagina que essa luz vem daqui, ó. Ela não consegue ver a reflexão. Ela só vê da onde que a luz vem em linha reta. Então, para a pessoa aqui, é como se a luz estivesse saindo desse ponto aqui, dessa imagem aqui. Então, para a gente, a luz vem daqui. Então, esse é o nosso ponto imagem virtual. Ok? A imagem virtual que é obtida, então, do prolongamento dos raios
refletidos pelo espelho. Ok? Muito bem, vamos discutir algumas características dessa imagem, além do fato dela ser virtual, né? E essa figura é interessante para mostrar isso para a gente. A gente tem aqui o objeto luminoso, aqui está um desenho mais simplificado. Aqui só tem dois raios luminosos. Um descendo na reta perpendicular ao espelho, que é aquele exemplo que eu fiz com vocês, 90 graus aqui, ok? Bom, o raio incide perpendicular, ele vai refletir em cima dele mesmo, né? O prolongamento dele está aqui, ó. Quer dizer, o raio refletido é como se ele tivesse vindo daqui, ok? Para eu obter a imagem, eu tenho que ter mais um raio. Então, eu vou ter um outro raio, que é o OB aqui, né? Eu tenho o OA, né? Que depois, na reflexão, ele vira AO. E a gente tem o OB aqui, que depois de refletir, ele vira OC. OBC, perdão. Se a gente prolonga o raio BC aqui para trás, ele vai encontrar com o OA aqui, ou AO, né? Nesse ponto, imagem I aqui. Ok? Lembrando que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão aqui. Se o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? Pela geometria, a gente vê que esse ângulo aqui é igual a esse, não é? Aqui é um triângulo retângulo, né? Se aqui é I, aqui é 90 menos I, então aqui tem que ser I, né? Então, esse ângulo é igual a esse. E aqui também, esse ângulo é igual a esse, né? Que essa reta é paralela a essa também, né? Então, olha só. Esses dois triângulos, a gente tem dois triângulos aqui, então. A gente tem o triângulo ABO e a gente tem o triângulo ABI. Esse ângulo é igual a esse, porque é igual a R. O ângulo de 90 graus também é igual, e esse ângulo aqui no meio também, logicamente, é igual. Além disso, o lado AB é um lado comum, tá? Isso me garante que os dois triângulos são iguais. Então, o triângulo ABO e o triângulo ABI são iguais. Se eles são iguais, quer dizer que o AO, a distância de A até O, é igual à distância de A até I. Só que a distância de A até O é a distância do objeto ao espelho, que eu chamo de DO. E a distância AI é a distância da imagem, DI. Conclusão, a distância da imagem é igual à distância do objeto. Então, se eu pego no espelho plano, isso só acontece no espelho plano, tá, gente? Se você tem um objeto qualquer na frente do espelho, a distância do objeto até o espelho é a mesma distância da imagem até o espelho. Ok? Então, se você está a 2 metros do espelho, a sua imagem vai ser projetada a 2 metros para trás do espelho. Se você andar 1 metro para trás, ou seja, você vai ficar a 3 metros do espelho, a sua imagem também anda 1 metro para trás. E aí ela fica a 3 metros do espelho. E, consequentemente, a 6 metros de você, né? Então, quer dizer, 1 metro que você andou para trás, na verdade, aumentou em 2 metros a distância entre você e a sua imagem, né? Que era de 4, passou para 6. Ok? Porque você andou 1 metro, mas a sua imagem também andou 1 metro. Então, a distância entre os dois aumentou 2 metros. Beleza? Então, isso acontece no espelho plano, da distância da imagem ao espelho é igual à distância do objeto ao espelho. Ok? Aqui a gente tem também a formação da imagem, né? Daquele modo que eu já mostrei para vocês, né? O raio incidente sendo refletido, e aí a distância x aqui, né? Ó, x do objeto e a x da imagem, essas distâncias são iguais. Ok? Muito bem, nós fizemos de um pontinho, né? Mas e um objeto extenso? Uma seta, por exemplo, né? Essa seta aí, a CDB. Como é que eu tenho a imagem dele? Bom, se você sabe fazer a imagem de um ponto,
Você consegue fazer de um objeto extenso também, é só você fazer a imagem de ponto a ponto. Então, você pega o ponto A, faz a imagem à linha. E agora a gente aprendeu algumas propriedades que facilitam bastante a nossa vida. Como é que eu faço a imagem de A'? Eu pego e meço a distância de A até o espelho. A mesma distância de A até o espelho vai ser de A' até o espelho também. Então, é só marcar essa distância aqui. Não precisa mais ficar traçando os raios, ok? E sempre eu traço uma reta perpendicular ao espelho. Então, eu ligo o objeto no espelho, usando uma reta perpendicular, seguindo a normal, né? Seria a reta normal. E aí eu meço a distância do objeto até o espelho e a mesma distância da imagem até o espelho. Pronto. Então, a partir do ponto A eu tenho A', a partir do ponto C eu tenho C', a partir do ponto D eu tenho D', a partir do ponto B eu tenho B'. Todos os pontos eu posso fazer isso. Se for um corpo reto é fácil, é só ligar os pontos aqui obtidos, né? A', C', D', B', eu vou ter a imagem do objeto ACDB. Ok? A gente vai perceber que o tamanho é o mesmo, né? Porque como aqui é perpendicular e aqui também a altura do objeto, que eu vou chamar de HO aqui, ó, é a mesma altura da imagem que eu vou chamar de HI aqui, tá? Então, quer dizer, no espelho plano, a gente não tem nem ampliação e nem redução da imagem. A imagem é do mesmo tamanho do objeto, né? Ou seja, o espelho plano, ele mostra a vida como ela é, cruel, né? Então, quer dizer, não vem com essa que o espelho está me deixando mais gordo, mais magro, maior ou menor, não, porque o espelho plano, ele mostra a realidade, ok? Depois a gente vai ver os espelhos esféricos, côncavo e convexo, esse sim, esse aumenta, diminui, mas o espelho plano não. O espelho plano, ele não aumenta nem diminui a imagem, não engorda ninguém, não emagrece ninguém. A imagem e o objeto têm o mesmo tamanho. A única coisa que ele faz de diferente é a inversão, aparentemente, esquerda-direita. Como assim? Como você está de frente para o espelho, né, igual eu estou de frente para a câmera aqui, né? A minha esquerda parece que é a direita, né? A minha direita parece que é a esquerda. Ok? Quer dizer, quando você põe a mão lá no espelho, a mão não encaixa direitinho no espelho, só que a mão direita só encaixa direitinho na esquerda. A gente até fala que a mão esquerda ela é uma imagem especular da direita, tá? Então, no espelho, parece que o direito vira esquerdo, parece que o esquerdo fica direito. Ok? Então, essa é a única modificação que os espelhos provocam. Isso são todos os espelhos. E as lentes também, depois a gente fala das lentes, tá? Como vocês já devem ter percebido quando vocês se filmam, né? Enfim. Então, se você tem um objeto aqui, ó, tá vendo que essa pontinha do triângulo está mais perto do espelho, o X está mais perto do espelho do que o Y, então a imagem do X também vai ficar mais perto. E isso vai fazer com que a imagem se incline à esquerda, enquanto o objeto está inclinado para a direita. Então, é aquilo que eu falei, o direito vira a esquerda. Ok? Isso fica legal quando você tem uma letra, né? Você chega com uma blusa escrito uma blusa com os escritos na frente do espelho, o que você vai ver, né? Se você tem a minha letra favorita aqui, que é a letra F, né? De Fernanda de Física, você vai ver, então, no espelho ela fica assim, né? Ela fica invertida. Por quê? Porque o ponto P está mais perto do espelho do que o ponto N, né? A imagem dele é mais próxima também. Então, P' é a imagem de P, A' é a imagem de A, N' é a imagem de N. Então, a gente tem essa impressão, né, da rotação das letras, né? E aí, se você chega a uma blusa escrito física, por exemplo, você vai enxergá-la assim, né? Vai enxergar assim no espelho, né? Veja que a ordem das letras é invertida e cada uma das letras também se inverte, né? A única coisa que não inverte aqui é o de cima para baixo, né? Quer dizer, ninguém nunca se viu de cabeça para baixo no espelho plano, né? Só se tiver bebido umas boas, né? Mas, como vocês são menores de idade, vocês não bebem, né? Isso não vai acontecer com vocês. O espelho plano, ele não inverte.
porque ele forma uma imagem virtual. A imagem virtual, ela não é invertida, é o que a gente chama de imagem direta. Ok? A única coisa que você vai perceber, a única inversão que a gente percebe, não é o de cima para baixo, é o esquerda para direita. Direita para esquerda, esquerda para direita. Essa é a única modificação que a gente tem na imagem no espelho plano. Ok? Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, eu dei uma resumida legal para vocês aqui, tá? Se vocês precisarem de mais detalhes, vocês vão encontrar lá no livro texto de vocês, né? Sempre o nosso bom e velho livro de física, capítulo 5, tá? É só procurar lá no livro. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, é só me acionar aqui, que responderei com muito prazer. No mais, vamos encerrando por aqui. Bora fazer os exercícios, consultar os slides. Abraço para vocês e até a próxima.